Olá, pessoal. Estamos chegando ao fim dessa nossa segunda etapa. Vamos, então, para a nossa segunda atividade. Essa aula 16 é especificamente para vocês se organizarem e fazerem a atividade 2 da nossa segunda etapa. Em que essa atividade consiste, tá? Vocês farão um relato reflexivo, tá? Um texto de uma lauda organizado, de forma coerente e coesa, atendendo aos padrões, né, de um texto de um graduando, tá? Seguindo as normas da ABNT. Então, vocês colocarão nesse texto a experiência de vocês, farão uma reflexão sobre a experiência de vocês da tematização da prática, respondendo a uma pergunta norteadora: como as práticas de alfabetização centrada nas discussões de Angela Kleiman, Magda Soares e Délia Lerner, estudadas ao longo deste semestre, podem favorecer a formação de leitores e escritores competentes desde os anos iniciais. Tá? Então, vocês vão relacionar teoria e prática, analisar as atividades que nós fizemos, isso tudo de forma sucinta. É um texto reflexivo, abordando a experiência de vocês. E aí, esse texto, para quem fez as outras etapas em grupo, né? Ele será em grupo. Para quem fez individual, também pode ser feito individualmente e postado aqui na nossa aula 16, ok? Então, estará lá na aula 16 uma aba disponível para vocês postarem esse relato de experiência. Só mais 2 avisos aproveitando esse momento. O primeiro, dia 27, às 19h30, teremos nossa aula de revisão. Quem participou da aula anterior de revisão da A1 sabe o quão é importante a participação de vocês. Aqueles que não puderem participar, não façam a prova sem assistir a aula, certo? Significa êxito na A2. O outro aviso, da aula 11 até a aula 15, estudem, vejam as aulas antes de entregar a atividade 1 da nossa etapa 2, que é o planejamento. Desde a aula 11, eu venho falando com vocês e nós vamos reforçando na 12, na 13, na 14, reforçamos juntamente com a professora Verônica na aula 15, que vocês devem fazer ecoar nesse planejamento, conforme as discussões de Kleiman e Brian Street do letramento ideológico. Considerar a cultura local, as relações culturais locais dessa turma, seja essa turma hipotética ou não. Se eu pensei em Araguaína, o texto escolhido por mim para a contação de histórias deve refletir, deve ser referenciado nas atividades culturais relacionadas à Araguaína. Menina Bonita do Laço de Fita, o Patinho Feio, outros textos que nós consideramos clássicos, eles não entram nesse momento. Ah, mas eu posso elaborar 2, 3 aulas, um planejamento com 2, 3 aulas ou uma sequência didática futuramente, incrementando, né, os clássicos? Posso. Pode sim, e deve. Os clássicos devem ser inseridos. Mas o pontapé inicial, o ponto de partida, é a cultura local. E nós batemos nessa tecla em toda essa etapa 1. Perdão, em toda essa disciplina. Desde a etapa 1, quando nós começamos a discutir sobre clima, e a etapa 2 foi focada nisso. Já tem gente postando o relatório, o planejamento, e a nota é 0, eu estou devolvendo e dando mais uma chance. Quem corrigirá os planejamentos serei eu, um por um. Então, pode ser o expert no planejamento, mas colocou um clássico,
significa que não estudou, que nem assistiu às aulas 11, 12, 13, 14 e 15. Ok? Então, para que vocês tenham êxito na atividade 1, que é simples, é um planejamento. Eu até coloquei um modelo para vocês. Tem o modelo já com as competências. Vocês têm que trazer apenas, olha como que tá fácil, um texto que reverbere, que faça ecoar a cultura local. Certo? Conto com vocês, esse estudo é imprescindível, porque quando se pensa em alfabetizar letrando, não é ensinar o ABC. Não é replicar o que as outras pessoas já fizeram. Significa uma mudança de postura dentro da alfabetização, uma reconstrução de conceitos, uma reflexão sobre a prática pedagógica. E se vocês não compreenderam isso, vocês serão ótimos pedagogos, mas não saberão aplicar o alfabetizar letrando. E o objetivo dessa disciplina é esse, tá? Então, para quem eu já devolvi, refaça, vocês têm mais uma chance. E tem aí o tempo, né? Até o dia. Só conferir aqui. Até junho. Vocês têm aí até junho para fazer isso. Não postem, tá? Estou sendo repetitiva, mas é porque eu já falei isso na aula 11, 12, 13, 14 e na aula 15. Não poste a atividade sem antes assistir e fazer uma reflexão. Assistir às aulas, ler os textos e fazer a reflexão. Espero que tenham compreendido. Grande abraço, tá? E sucesso na jornada de vocês.